prazer conversar com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa e onde quer que chegue essas imagens, meus sinceros agradecimentos e meu muito obrigado. O Brasil, nos últimos anos, nós acostumamos a nos orientar pela nossa grande mídia, que depois descobrimos que não é tão grande assim, a não ser dentro da sua estrutura criada ou construída em areias. Tanto é que nós estamos vendo seus castelos ruírem de forma clara e objetiva por causa das suas mentiras. Mas também fizemos pessoas que se acostumou a não se informar. Tanto é que nós tivemos um fracasso muito grande tratando-se de fazer uma nação de pessoas que viessem compreender tudo que é falado. Falar de política é uma coisa extremamente agressiva. As pessoas sequer poderiam conversar sobre assunto político. Mesmo porque os assuntos não eram simplesmente dentro de uma narrativa, dentro de um crescimento, dentro de um entendimento, mas sim sobre alguma polêmica. E ficaria a nação dividida se estava certo ou se estava errado. Muitos até mesmo criticavam as pessoas que tinham ou estavam passando por essas situações. Escândalos pelos quais as pessoas se dividiam e buscavam os meios para justificar porque a mídia sim trabalhava para buscar a desculpa, para buscar o tampão para cada situação difícil que o Brasil passava. Essa era a condição em que estávamos vivendo. Hoje nós temos a oportunidade essa de fazermos um Brasil melhor, uma política melhor e buscarmos os interesses individuais de cada um. É evidente que temos bastante falhas. As falhas, elas são extremamente grandes. Ainda não estamos acostumados com o que estamos vivendo. Estamos dentro de um contraditório. Estávamos acostumados simplesmente a aceitar tudo que era falado. Fizemos muitos miseráveis, fizemos pobres, fizemos pessoas necessitadas. Tanto hoje fica difícil ter um amparo ou uma assistência que possa alcançá-los. Culpar alguém é algo que não devemos fazer. Devemos buscar a responsabilidade dos erros. Culpar no Brasil é uma coisa que passou bem longe da responsabilidade de cada um que cometeu os seus crimes. Tanto é que nós estamos vendo ativismo em quase todos os lugares. Ativismo onde as pessoas buscam os meios para justificar as ações que foram comprometendo e comprometeram uma parte do nosso Brasil. Temos hoje a responsabilidade de fazermos um Brasil diferente. Essa responsabilidade não cabe a cada um dos poderes da República. Nem cabe ao presidente, nem cabe ao Congresso, nem cabe também ao Supremo Tribunal Federal. Cabe a cada um de nós brasileiros, porque é cada um de nós é que sai as pessoas para que ocupe cargos que serão remunerados com o trabalho de um povo sofrido. Essa é a mudança que nós temos que fazer. Essa é a mudança que nós temos que ter no Brasil, sem que venhamos amenizar aqueles que erram. Nós temos que responsabilizar as pessoas, temos que responsabilizar aqueles que tramaram, aqueles que criaram os meios para o enriquecimento. Seja eles quem for. A democracia, ela não tem cor, não tem partido, ela não tem poder, esfera A, esfera B, esfera C, que possa fazer vista grossa a cada uma dessas pessoas. A coisa tem que ser posta em prática e temos que ver o resultado dessa democracia. Esse Brasil ele tem que surgir mesmo que algumas pessoas relutem para que não venhamos ver as pessoas que estão em situações bem adversas da realidade do Brasil, possa ver essas pessoas tendo um entendimento, crescendo, porque uma vez você tendo entendimento, uma vez você crescendo, fica difícil das pessoas te enganarem. Apesar dos pesares, ainda encontramos pessoas que insistem em viver no passado. Nós estamos vendo hoje um movimento ridículo,
pobre. E à frente desses movimentos, nós temos três pessoas que a lei, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, não permite. Mas é uma forma de compreendermos, até vermos, que essas pessoas estavam e vão querer permanecer. E eles mesmo nos mostrou a sua localidade. Eles nos mostrou o seu ponto, seu esconderijo. Vieram à tona por causa da ganância, vieram à tona por causa dos fatos, de promessas vazias, de um Brasil que estagnou dentro de um parâmetro, dentro de um dogma que foi criado por esses bandidos. É hora de mudarmos. O Brasil precisa mudar. Não é algo que vamos fazer, não é algo que vamos esperar que eles façam. É algo que nós, brasileiros, nós temos que fazer. E temos que buscar os meios, os instrumentos e pôr em prática. Não importa quem possa sofrer o dano do instrumento e da prática. Todos têm que passar por esse momento difícil. E esse momento difícil é uma verdade. Muitos irão parar na cadeia, desde que haja o instrumento correto para puni-los, a todos os quais apoderaram daquilo que não lhes cabia. É notório e é verdade que o Brasil, no Brasil, o seu povo, os brasileiros, levam 15 anos. Se perguntarmos a cada brasileiro o que aconteceu nos últimos 15 anos, provavelmente as pessoas não vão lembrar. Mesmo que esses acontecimentos tenham trazido dores, mas são acontecimentos que não podemos esquecer. São escândalos, roubos, desvios, formação de quadrilha e mesmo a colocação de pessoas que se encontram no poder e estão julgando e estão fazendo com que essas pessoas não possam ser alcançadas. Não podemos esquecer de forma nenhuma os acontecimentos. Não podemos esquecer os escândalos, os roubos e as formações. O Brasil é outro. Os brasileiros já estão mais interessados sobre política. Mas uma política verdadeira, uma política a política do corredor com o final, a política com resultado. Não a política da promessa, a política da barganha, a política do encher linguiça. É o que nós sempre estamos vendo. E sobre esse Brasil imenso, a maioria das pessoas sequer compreendeu a mensagem da tal chamada liberdade. A liberdade, ela faz com que cada um de nós brasileiros, a cada um de nós, não venhamos acreditar em promessas. E mesmo que promessa tenha o dia, a hora e o momento de ser executada. Ela não pode ser simplesmente lançada ao tempo e dizer qualquer dia pode ser alcançada ou praticada. Não. Promessa tem um dia. Tem um dia, a hora e o momento certo de ser praticado. E é aí que os mentirosos, eles se contradizem em suas próprias palavras, se são escolhidos ou se não são escolhidos, porque fracassam na sua própria palavra, tropeçam nas suas próprias pernas. São pessoas que nós estamos vendo em todos os lugares, todos os cantos. E o Brasil tem dessas coisas. Promessas, promessas e promessas, cumprimentos jamais. É aí que você tem que entrar com a providência do entendimento. Prometeu, tem que cumprir. Busque os instrumentos para afligir a alma dessa pessoa até que ela venha cumprir aquilo que lhe prometeu. Ou por outra, vamos fazer mais pobres, mais miseráveis, mais pedintes nesse Brasil que não suportamos mais tanta mentira, tanta falcatrua, tanto roubo, tanto infortúnio de pobreza como de riqueza. Nós estamos vendo pessoas mais e mais ricas e estão ainda por cima tentando calar outras pessoas. É aí que nós não podemos permitir. Ou mudamos ou permitimos o fracasso de uma vez por toda. É o sim e o não. Somente isso. O sim e o não. Esse é o suficiente.